Bem-vindos então a esta webclass de introdução à gestão de containers sobre a plataforma AWS, utilizando os serviços como o Elastic Container Service e o Fargate. Antes de mais, o meu nome é Luís Silva e eu sou formador na Rumos e desde há cerca de 5 anos esta parte que tenho vindo a estar bastante dedicado a toda esta componente cloud, muito especificamente com a cloud de AWS, com a Amazon Web Services. Antes disso, e só para efeitos de estabelecer aqui algum background, eu sempre estive do lado da administração de sistemas. O meu background tem a ver com a administração de sistemas Microsoft. Aliás, durante alguns anos trabalhei com a própria Microsoft EMEA em áreas como a gestão de data centers, configurações, monitorização, etc. Trabalhei com outros fabricantes como a Dell, por exemplo, na área de storage, em áreas muito específicas, e sempre muito no campo da formação. E desde há 5 anos esta parte tenho vindo então a trabalhar a parte de AWS. E gostava hoje então de vos falar um bocadinho sobre containers, que é uma tecnologia que efetivamente é bastante relevante hoje em dia, não é? E já dá algum tempo esta parte. E é uma tecnologia que não é exclusiva da cloud, obviamente. A gestão de containers pode ser implementada on-prem. Aliás, temos fabricantes, inclusive, a apostar muito nessas soluções, com coisas como VMware, etc. Mas efetivamente, numa implementação de um cloud provider como a AWS, encontramos aqui algumas vantagens em termos de utilização, em termos de modelo de utilização, etc. E das próprias ferramentas que vamos utilizar. E, portanto, era isso que eu gostava de vos falar. Este curso vai ser uma introdução, ou seja, em termos de nível técnico. Portanto, está adequado mesmo que vocês não tenham um conhecimento muito profundo sobre containers Docker e sobre a própria AWS. Portanto, eu creio que conseguiram acompanhar sem grandes problemas. E muito bem, vamos então começar. E começamos com definições, não é? Normalmente começamos por definir aqui aquilo com que vamos trabalhar. E em primeiro lugar, a pergunta que se coloca é o que é que são containers? O que é que são containers exatamente? Ou seja, como é que eu defino a questão de containers? Bom, os containers são, em primeiro lugar, um mecanismo que me permite a virtualização do sistema operativo, ok? E que me permite, portanto, correr uma aplicação, correr as dependências dessa aplicação num processo isolado, portanto, num processo independente, ok? E que basicamente me permite então, nesse mesmo processo isolado, eu ter tudo aquilo que necessito para a minha aplicação correr. Okay? O que é que isto traz? Ou seja, qual é que é a necessidade, ou qual foi a necessidade que surge e que torna os containers efetivamente populares? Portanto, fazendo um bocadinho de uma abordagem histórica, nós percebemos, ou seja, os containers vão me dar infraestrutura, essencialmente é isso, para correr as minhas aplicações. E, portanto, o driver aqui, tipicamente, acaba por ser também um modelo de desenvolvimento aplicacional e um modelo de desenvolvimento de software. E se olharmos para os últimos anos, para o histórico dos últimos anos, temos vindo a assistir a uma evolução profunda nesses mesmos modelos, desde o chamado modelo, o abandono do modelo waterfall, em termos de desenvolvimento, para uma abordagem mais agile, em que resultou também no abandono de uma arquitetura mais monolítica em termos das aplicações, para uma arquitetura mais orientada para os microserviços, ou seja, a desconstruir a aplicação em pequenos componentes que comunicam entre si, mas que garantem a independência desses componentes, etc. E é ao acompanhar, no fundo, esses modelos de desenvolvimento e essa evolução nos modelos de desenvolvimento que os containers acabaram por se afirmar
como uma plataforma tecnológica que, que permite acomodar as necessidades que esses mesmos modelos de desenvolvimento aplicacional possuem. Quer dizer, nós falamos aqui numa virtualização do sistema operativo, mas eu já tinha isso com as VMs, quer dizer, ao longo do tempo eu também passei dos servidores físicos para as máquinas virtuais. Os containers são efetivamente outra coisa, e são outra coisa porque me permitem virtualizar aquilo que eu necessito para correr uma aplicação, mas colocando apenas aquilo que é absolutamente necessário para executar essa aplicação e para executar as suas dependências. Ou seja, eu consigo ter aqui um modelo, um ambiente criado, que é um ambiente que vai ser o mesmo, com as mesmas especificações, independentemente de onde está a correr. E, portanto, vai-me dar aqui uma consistência importante para que, independentemente de estar a correr em produção, no meu desktop, no desktop do developer, ou em testes, ou seja onde for, eu vou ter consistência para o ambiente que está por trás da minha aplicação. Portanto, esse é o primeiro ponto e é um ponto fundamental. Depois é algo que, do ponto de vista operacional, é muito simples de implementar, tem um footprint muito pequeno, okay? E é isso que também me permite, e depois já vamos fazer a comparação entre a máquina virtual e o container, mas permite-me rapidamente responder àquilo que são as solicitações da minha aplicação, porque efetivamente eu tenho aquilo que é absolutamente necessário, mas apenas aquilo que é absolutamente necessário. Isso vai fazer toda a diferença mesmo a nível do ponto de vista operacional. Vai permitir estimular aqui a produtividade do próprio developer, porque tira o foco, tira o foco, não é propriamente o foco, mas tira a dependência do developer na infraestrutura base onde o seu código vai correr. Porque muitas das vezes tínhamos esse problema, não é? O código é desenvolvido na minha máquina e na minha máquina funciona, e quando vamos colocar no servidor de produção é preciso, aliás, é no servidor de produção que as coisas nunca funcionam. Nos de testes, nos de controle de qualidade, funciona sempre. No de produção é que normalmente quando tem que falhar, falha aí. Portanto, com esta consistência em termos de ambientes e com esta simplicidade de implementação, eu foco-me efetivamente no desenvolvimento do código. Se o código está a correr dentro de um container, tanto corre nesse container no meu desktop e na minha estação de trabalho, como corre no servidor de produção. O ambiente é igual, as condições são as mesmas e, portanto, eu garanto a consistência dessa execução. Deixa de haver aquela questão do mas na minha máquina funcionava. Eu já ouvi isto muitas vezes e vocês com certeza que ou já ouviram ou também já o disseram, não é aquela velha frase do mas aqui estava a funcionar. Portanto, os containers ajudam a eliminar esse tipo de variáveis e a uniformizarem, no fundo, os environments onde vamos então executar o nosso código. E permite-me também, de uma forma muito simples e de uma forma muito objetiva, ir controlando as várias versões e simplificando a forma como elas vão sendo implementadas também em produção. Portanto, os containers acabam por responder às necessidades das arquiteturas, por exemplo, de microserviços, que por sua vez nos ajudam a aplicar os modelos de desenvolvimento Agile e mesmo as próprias disciplinas de DevOps, acaba por estar tudo, de certa forma, um pouco interligado. Portanto, problemas que os containers vêm resolver, vocês conseguem efetivamente correr o vosso software de forma fiável em diferentes ambientes, ok? E esta uniformização vai aqui responder a uma série de questões. Então, o que é um container? Portanto, um container é basicamente a virtualização de um sistema operativo, ok? Que permite então correr o vosso código, as dependências desse mesmo código, qualquer configuração que seja necessário para correr esse código, e esse código vai ser a vossa aplicação, não é? E eventualmente chamadas ao sistema operativo base que estejam dependentes, mas que não tenham necessariamente que estar dentro do container. E esta é uma das grandes diferenças que nós temos entre um container e uma máquina virtual, é que numa máquina virtual eu tenho um sistema operativo e num container eu não vou ter dentro do container esse sistema operativo.
Okay? Isto reduz imenso o footprint do container e torna tudo muito mais rápido, muito mais versátil e muito mais simples de implementar. Ou seja, eu tenho um ambiente minimalista com just enough em termos de componentes e que me permitem então passar de aprovisionar uma máquina virtual que me demora alguns minutos para um container que pode ser aprovisionado em questão de milissegundos. Okay? E é esta diferença na implementação que estamos a falar e que tornam efetivamente esta uma tecnologia muito versátil, muito interessante para acomodar então as nossas aplicações. Quando falamos de container, regra geral, falamos de Docker. Okay? O que é o Docker? Bom, o Docker é simplesmente uma plataforma de desenvolvimento de software, okay, que me permite fazer o deploy de aplicações empacotadas em containers. Okay? Container é uma tecnologia open, o Docker é simplesmente um sabor, um dos vários sabores que os containers podem assumir. Portanto, a ideia é empacotar tudo aquilo que é necessário nessa aplicação, portanto, o código da aplicação, as dependências. Tenho depois o Runtime Engine, que neste caso será o Docker, que é aquilo que nós vamos avaliar, que hoje em dia acaba por se definir como o standard de facto, okay? Mas containers não é igual a Docker. Docker é simplesmente uma implementação da tecnologia de containers, é uma plataforma, aliás, sim, uma plataforma de desenvolvimento de software que me permite utilizar containers e empacotar as minhas aplicações em containers. Portanto, resumindo aqui um pouquinho, ainda na perspectiva dos containers. Portanto, é uma forma de empacotar software, porque no fundo o que eu vou ter é um pacote de software, okay, que inclui tudo o que é necessário para que esse software seja executável. Okay? Tem aqui uma série de características, tem um footprint pequeno, é leve, é portátil, permite-me consistência porque vai executar da mesma forma, independentemente do sistema operativo que estiver por baixo. Portanto, permite-me empacotar qualquer aplicação, em qualquer linguagem de programação, sobre qualquer ambiente, ok? E permite-me, lá está, desenvolver uma vez e a partir daí correr onde eu quiser, com a garantia que vai correr exatamente da mesma forma, de uma forma absolutamente consistente. E este tem sido um driver muito grande para suportar as tais arquiteturas de microserviços, porque acabamos por ter nas máquinas virtuais depois algo demasiado grande para ser eficaz nesse tipo de arquiteturas. Aliás, quando comparamos um container com uma máquina virtual, vemos logo uma diferença fundamental. Quer dizer, eu numa máquina virtual tenho em cima do meu servidor tenho um hypervisor, o hypervisor vai-me providenciar então a tal camada de abstração que me permite a virtualização dos recursos do servidor, que vão ser depois consumidos pela máquina virtual. Dentro da máquina virtual, o que é que eu vou ter? Vou ter uma aplicação, sem dúvida, vou ter todas as dependências, libraries, etc., que essa aplicação necessita para correr, e também vou ter o GuestOS, que me vai permitir então utilizar os recursos do servidor através do hypervisor. O hypervisor vai-me partilhar esses recursos por todos os sistemas operativos guest que eu tenho ao nível das máquinas virtuais. E é precisamente esta componente que nós retiramos dos containers. Okay? Ou seja, eu vou ter sim um sistema operativo, okay? que vai ser o meu host, sobre o qual os containers vão correr, mas em cima desse sistema operativo, a camada de virtualização vai ser implementada através do runtime, do Docker Engine, que me vai permitir então executar os containers. O container em si vai estar restrito ao código da aplicação, às dependências e, eventualmente, as chamadas que sejam necessárias fazer ao sistema operativo. Mas, portanto, o footprint que vocês vão ter ao nível do container é muitíssimo menor, ok? E, portanto, isto vai-me permitir uma outra flexibilidade e uma outra agilidade
neste tipo de integração. E este é um pouco a proposta de valor dos containers enquanto mecanismo, então, de virtualização. O que é que isto tem a ver com a AWS? Tem tudo a ver, uma vez que dentro da AWS nós temos bons mecanismos para providenciar recursos de compute às minhas aplicações. Okay? E a forma como eu tenho então de aprovisionar recursos de compute às minhas aplicações, ou uma das formas, na verdade, é utilizando o Elastic Compute Cloud. Okay? O Elastic Compute Cloud, ou o EC2, é um serviço que me permite então utilizar os recursos físicos dos servidores existentes na infraestrutura global da AWS e, no fundo, sobre um hypervisor, eu ter então um guest OS a correr. Okay? Portanto, há aqui alguma analogia entre a instância da EC2 e as máquinas virtuais, mas do ponto de vista de terminologia, nós não utilizamos essa expressão, nós não nos referimos a máquinas virtuais, referimos sim a instâncias do serviço de EC2, mas a analogia é bastante óbvia, na verdade. E, portanto, em cima do hypervisor, o que é que eu vou ter? Vou ter uma instância da EC2 a consumir recursos de CPU e memória do hypervisor, a ter o acesso à rede e à storage através desse mesmo hypervisor também. E nessa instância da EC2 é onde eu vou instalar o Docker Engine, que me permite então correr os meus containers. Ok? Qual é que é a ideia aqui? A ideia é não ter que reinventar a roda. Okay? Ou seja, se eu tenho uma plataforma de excelência para utilizar os recursos de compute das minhas máquinas físicas, através de um mecanismo de virtualização, eu vou utilizar essa mesma tecnologia para providenciar aos containers os recursos de compute que eles também vão necessitar. Okay? Sendo que depois, já montado em todo este serviço, eu vou ter funcionalidades, por exemplo, de load balancing, eu vou ter funcionalidades de autoscaling, por exemplo, que já funcionam ao nível do serviço de EC2 e, portanto, a ideia é, mais uma vez, não reinventar necessariamente a roda, mas conseguir reaproveitar aquilo que funciona e funciona muitíssimo bem e aproveitar então para esta nova tecnologia e para os containers. Ok? Esta é a premissa principal que nós vamos aqui explorar depois também, vendo os restantes serviços que acompanham este conceito. Bom, então, quando falamos de containers, como é que é o desenvolvimento, ou seja, quais são as etapas no desenvolvimento de um container até ser executado? Portanto, tudo começa no Dockerfile. Okay? O Dockerfile vai ter, então, as especificações que vão ser utilizadas para criar, então, o container. Vai definir as várias camadas de software que eu necessito, as várias camadas que eu vou necessitar para executar o meu código. Este Dockerfile é um fecheiro de texto, pura e simplesmente. Vai simplesmente definir aquilo que é suposto incluir dentro do container. Ok? A partir do Dockerfile, eu vou criar então a imagem do container. Okay? E a imagem do container, no fundo, é um template, okay? Que define como é que o container está criado, na verdade. Ele já tem todas as camadas necessárias nesta mesma imagem e está pronto a ser executado. A execução de uma container image é o container em si. Portanto, quando eu executo a imagem do container, uma instância dessa imagem é o container. Eu depois posso utilizar a imagem e publicá-la num registry para torná-la disponível, para disponibilizá-la e simplificar a sua distribuição. E posso depois utilizar os mecanismos de orquestração que pegam nessa imagem a partir do registry e a executam em cima dos recursos de compute existentes. Okay? E é este workflow que nós vamos ver aqui neste webinar, de uma forma muito, muito simples. Vamos tentar manter as coisas tão simples quanto possível para que toda a gente saia daqui com uma fundação sólida sobre este tema.
Vamos então olhar em primeiro lugar para a imagem. E o que é que vai ter a imagem? A imagem vai ser um conjunto de fecheiros, basicamente, com tudo aquilo que é necessário para que o meu código execute. Okay? Vai ter uma imagem base de um sistema operativo com um kernel. Vai ter depois todos os componentes necessários que eu vou necessitar para executar a minha aplicação. Okay? E tudo isto é definido no Dockerfile. Portanto, o Dockerfile é que me define como é que tudo isto vai ser combinado. Um exemplo de um Dockerfile é este, onde eu vou puxar uma imagem genérica do Ubuntu com esta versão. Vou ter um segmento, ou vou ter aqui um setor onde vou instalar as dependências. Ok? Aqui, por exemplo, isto é um exemplo de um Dockerfile que me vai instalar um web server, um Apache Web Server. Portanto, vai implementar então o conteúdo, vai configurar o web server e vou dizer que depois vai ser utilizado, vai em termos de networking, vai expor a porta 80 e, portanto, o tráfego, vai permitir tráfego HTTP para o container. No final, o que eu vou fazer é executar o processo e é isto que está então no container, é isto que compõe o Dockerfile. Como é que eu vou depois operacionalizar isto? Portanto, eu crio o meu plain text file, que é disto que estamos a falar. O Dockerfile é um fecheiro de texto, puro e simples. Vou instalar o Docker na estação, na máquina onde estou a criar então os containers. E o Docker vai me permitir então operacionalizar todas as etapas. A construção da imagem, a execução do container, etc. Ok? Portanto, desde logo, com o comando docker build, eu posso criar a imagem a partir do Dockerfile. Posso depois ver as imagens que já estão registadas no host onde acabei de criar. Posso executar uma dessas imagens. Ao executar, eu vou executar a imagem e, portanto, vou correr o container, propriamente dito. O docker run é o comando que me vai executar o container. Depois posso listar os containers, posso interagir depois com o meu registry, descarregando uma imagem ou fazendo o push e registando essa Docker image no registry que eu escolho, e já vamos falar deles depois um bocadinho mais à frente. Tem aqui outros comandos, Docker stop, para parar o container. Se quiserem remover parar uma instância e remover uma instância do container é o RM. O RMI remove a imagem, portanto, remove image, e desregistra essa imagem e apaga o conteúdo da imagem do vosso host. Okay? O host, neste caso, é sempre a instância que tem o container, que tem o Docker instalado. Ok? Bem, em teoria é isto. Está bem? Em teoria é isto. Vamos agora ver de uma forma um bocadinho mais prática como é que nós podemos operacionalizar isto. E mais uma vez, o objetivo não é falarmos apenas de containers. O objetivo é falarmos de containers no contexto de AWS e, portanto, é isso que vamos ver. Portanto, eu vou abrir aqui a minha consola da AWS. Eu não sei se toda a gente está familiarizado com a AWS, mas este é o aspecto. Aliás, este não é o aspecto da consola, que eu ainda não fiz a autenticação. Vamos nos autenticar agora. Ok, eu ainda tinha uma sessão ativa e isto permite-me então que não me pediu username e password porque eu ainda tinha uma sessão em caixa. Tudo muito bem. Então, vamos em primeiro lugar criar um Docker host. Ou seja, vamos aproveitar então o serviço EC2 e venho aqui então à consola dos serviços, venho ao EC2 e vamos aprovisionar uma instância e eu vejo que neste caso estou na região da Irlanda, é onde vou trabalhar.
Eu não tenho nenhuma instância a correr, eu tenho aqui duas instâncias que estão ambas stopped. Okay? Isto é algo que depois fará um bocadinho de sentido mais à frente, que eu vou voltar a mostrar isto, mas vamos lançar uma instância. E bom, criando a instância, eu vou, já agora, eu vou utilizar uma das instâncias instâncias de Linux, porque esta instância já vem com a CLI, com a linha, a linha de comandos da AWS pré-instalada, portanto não vamos ter que instalar, o que é ótimo. Portanto, eu vou selecionar esta imagem, vou manter o meu Docker host dentro da free tier, já agora, porque se vocês quiserem experimentar isto nas vossas próprias contas, vocês podem o fazer sem custos adicionais. Uma máquina com um virtual CPU, 1 GB de memória, não é o ideal em termos de produção para vocês estarem a fazer isto, mas para o exemplo que eu quero dar, chega perfeitamente. Nos detalhes da instância, eu vou utilizar em termos de rede, eu não vou utilizar nada de extraordinário, eu vou utilizar os defaults, ok? Todos os defaults, vou assumi-los. Vamos fazer aqui o add storage também, só criar aqui uma tag onde lhe vou dar um nome. E vamos lhe chamar Docker Hosts. Okay. E no Security Group, eu vou criar um novo Security Group que me vai abrir o porto SSH. Isto não vai ser o suficiente, porque eu depois, ao correr o container, eu vou precisar de aceder via porto 80 e, portanto, vou ter que abrir, mas faço isso na altura quando for necessário. Portanto, neste caso, eu só vou permitir o porto SSH. Isto não é a melhor configuração em termos de segurança, obviamente, mas neste caso, para o efeito, será isto. Launch, tenho a chave de autenticação, para lançar as instâncias. Portanto, uma forma muito simples, isto é um procedimento, basicamente um next finish, não fiz mais do que isso. Posso ver agora as instâncias, ela está ainda a arrancar, não deverá demorar muito tempo, até porque esta instância de Linux é bastante rápida. Okay. Está a inicializar. Ela ainda está a inicializar, mas eu já consigo ver aqui alguma informação útil, como por exemplo o IP público, e portanto com este IP público para mim já é o suficiente para estabelecer então uma ligação com a máquina. Eu vou utilizar o PuTTY, vou ligar-me então a este IP. Okay. E temos então aqui, aproveitar aqui um bocadinho mais do real estate. Portanto, eu vou ligar-me como o EC2 users, uma vez que estou a utilizar as chaves de autenticação. E posso ver então a minha instância, entrei dentro da minha instância da EC2. Coisas importantes, vocês devem garantir que os pacotes estão todos devidamente atualizados. Isso normalmente é sempre daquelas coisas que queremos fazer. Eu vou correr aqui um YAM update só para verificar se existem alguns pacotes que necessitem de atualização, só para tratarmos disso. Em princípio, não deverá demorar muito tempo. Uma das coisas que eu vos tinha dito é que nesta instância já vem algum software instalado, nomeadamente a CLI da AWS, e nós vamos precisar de interagir depois com os serviços da AWS e vai nos dar jeito, conseguimos fazê-lo programaticamente através desta instância. Okay? Só aguardar que ele termine, ele deverá estar a terminar. Ok, já está. Desculpem, já está complete. Podemos ver então que a CLI foi instalada e conseguimos ver com o seguinte comando, aws -version, e conseguimos ver que a versão da CLI é 1.18.147, ela acabou de ser atualizada também, uma vez que eu mandei atualizar tudo. E, portanto, uma das coisas que eu quero neste momento, então, fazer
é mesmo a instalação do runtime engine do Docker para criarmos então o nosso container. Portanto, o que vamos fazer, o que eu vou fazer é uma instalação, neste caso do Docker, yum install Docker, ok? Ele também não deverá demorar muito a instalar. E a partir do momento em que tiver o runtime, eu tenho já aquilo que é necessário para executar os containers, e vocês conseguem ver mesmo aqui, utilizando o Docker, e podem ver que já têm acesso então aos vários comandos disponíveis. Se precisarem de alguma ajuda adicional sobre cada um destes comandos, por exemplo, quando vocês querem utilizar o Docker run, podem sempre utilizar um menos help, e ele dá-vos portanto, alguma ajuda personalizada sobre aquele comando que vocês estão a executar, portanto nada de extraordinário aqui. O que é que queremos então agora fazer? Já agora vamos garantir que o serviço está, que o runtime está devidamente started. Docker start, ok. E vamos criar então o Dockerfile para criarmos o nosso container. Começamos então por criar o Dockerfile. Eu vou criar um fecheiro vazio, okay, com o comando touch. Tenho mesmo o Dockerfile e agora vou editá-lo usando o Vim. Okay. E tenho já aqui um fecheiro muito, aliás, um container muito simples, okay, que eu vou utilizar para este exemplo. Okay. Portanto, eu vou utilizar uma imagem base do Ubuntu com esta versão, vou instalar as dependências necessárias, nomeadamente o Apache Web Server, e vou criar um site simples que mostra a seguinte mensagem: Welcome to Rooms Webinars. Vou configurar as opções necessárias no Apache e vou expor a Porto 80, porque vou utilizar Porto 80 para me ligar a este container, e no final vou executá-lo. Basicamente é isto que estamos a falar. Tenho o meu Dockerfile criado. O Dockerfile utilizou aquele texto, e portanto neste caso eu posso então criar a minha imagem. Portanto, pegando no Dockerfile, criamos a imagem. E a imagem é depois aquilo que eu vou executar, mas isto já numa terceira fase. Portanto, primeira fase, criar o Dockerfile, foi isto que acabámos de fazer. Segunda fase, transformar esse Dockerfile numa imagem pronta a ser executada. Aí vamos utilizar este comando, o docker build, ok? Vamos dizer onde é que o vamos criar, e neste caso qual é que é o nome da imagem que vamos querer utilizar. Eu vou-lhe chamar Welcome Rooms, vai ser o nome da imagem que nós vamos utilizar neste processo. Portanto, o que é que ele vai fazer? Vai buscar ao repositório público, neste caso ao Docker Hub, vai utilizar a imagem do Ubuntu que eu defini no Dockerfile, vai depois instalar o Apache e fazer a configuração necessária, ok? E a partir daqui eu vou ter uma imagem pronta a ser executada. Só aguardar um bocadinho, enquanto ele termina, ok? Já está. Reparem que ele, para além de criar a imagem, criou-lhe uma tag. Nós vamos ver depois as tags mais à frente, que é a latest. Vamos assumir, esta é a default tag. Tudo bem. Vamos neste caso ver a imagem que foi criada. Portanto, eu posso aceder às imagens que estão registadas neste Docker Host através do comando images. Okay? E reparem, para além da imagem que ele criou, que é o Welcome Rooms, okay? Com a tag latest, com o Image ID, ele criou-me também uma imagem do Ubuntu, okay? Que serve de base, depois serviu de base à criação da imagem. Portanto, eu neste momento no meu repositório local vou ter duas imagens, okay? Prontas a ser executadas. Okay?
E é isso que eu posso fazer, basicamente. Ou seja, eu vou agora executar o meu container utilizando o comando docker run. Vou mapeá-lo ao porto 80 e que imagem é que eu quero executar? Quero executar esta welcome comes. Ok? E basicamente é isto. Ou seja, eu acabei de criar então o meu container, já agora deixa-me só puxar aqui. Okay? Acabei de criar então o meu container. Vamos vê-lo, vamos testá-lo. Uma coisa importante, eu tenho que ser capaz de aceder ao porto 80 e neste caso, na minha instância, a minha instância está protegida com o Security Group. Vamos ver esse Security Group. Security Group está aqui. Security Group é o do Launch Wizard. Eu vou ver as Inbound Rules. Okay? As Inbound Rules ele só me está a permitir o acesso ao porto 22. Okay? Vamos ao Security Group e vamos editar as regras. Okay? E vamos adicionar uma regra para o tráfego HTTP. Okay? Portanto, eu vou abrir o porto 80. Muito bem. Vamos voltar aqui então às nossas instâncias e neste caso tenho o meu Docker Host que tem este IP público ou este FQDN. Vamos neste caso até pelo FQDN e vamos ver. Ok. E temos então aqui o Welcome to Rooms Webinars. O meu fantástico website cheio de tecnologia de ponta. Mas pronto, o suficiente para mostrar que efetivamente o Apache Web Server está a funcionar dentro de um container neste Docker Host. Ok? É isto. Containers Docker é isto. Agora, temos aqui um problema que é, isto é executar um container. E uma parte da minha aplicação, quer dizer, com aplicações mais complexas, e se eu quiser escalar isto, eu não vou fazer desta forma. E, portanto, a dificuldade na gestão de containers acontece nesse momento, quando as coisas se tornam mais complexas, quando isto é apenas um componente da aplicação e eu quero gerir isto a uma escala muitíssimo maior. Quero balancear tráfego, quero fazer autoscaling, quero fazer tudo isso, e eu deixa de ser possível este tipo de interação. Portanto, o desafio com os containers não é tanto a sua criação e execução, é a sua gestão e a sua orquestração. Ok? E, portanto, é daí, e agora voltamos aqui um bocadinho aos slides novamente, é por aqui que eu vou então utilizar os serviços, nomeadamente os serviços da AWS, que me permitem fazer esta gestão e orquestração da execução dos containers, que é precisamente o que o Elastic Container Service, ou o SAS, me vai permitir fazer. Portanto, vai basicamente vai-me permitir criar tarefas e depois orquestrar isso e calendarizar a execução dessas tarefas nos recursos de compute que eu vou designar para esse efeito. Okay? Ou seja, ele vai não só gerir a execução dos containers, mas também da infraestrutura onde esses containers depois vão assentar. Okay? E simplifica-me essa gestão. Portanto, a ideia do Elastic Container Service é tornar a gestão de containers numa escala muitíssimo maior, muito simples, muito direta, muito objetiva, e mesmo que a complexidade da aplicação seja maior, eu consigo gerir essa complexidade sem grandes problemas. Portanto, qual é que é a ideia aqui do SAS, do serviço SAS, do Elastic Container Service? É essencialmente pegar nos diversos containers que compõem a vossa aplicação, e quando pensamos em estruturas de microserviços, vocês têm cada componente aplicacional é definido por um container, e eu posso ter então o componente A e o componente B definidos no container A e no container B, e depois preciso, 3 instâncias do container A, mais 2 instâncias do container B, e tenho que aprovisionar os recursos de compute necessários para que esta execução aconteça a pedido e de acordo com aquilo que é efetivamente então solicitado. E é aqui que o Elastic Container Service nos dá uma ajuda. Eu pego nos recursos de compute que designei para o efeito, e os recursos de compute vão ser o quê? Vão ser as instâncias da EC2, em princípio. Há aqui depois uma alternativa que me permite ter aqui uma camada de abstração
e trabalhar de uma forma ainda mais simples. Tenho aqui então as instâncias de EC2 no cluster e vamos então agendar e executar as várias instâncias dos containers sobre os recursos de compute disponíveis. E se for necessário, o próprio SAS pode gerir estes recursos de compute e, se for necessário, aprovisionar mais uma instância, porque a capacidade de compute que eu tinha esgotou e preciso correr mais containers, é o SAS que me vai fazer isso mesmo. A gestão pode, no entanto, não ser feita sobre instâncias de EC2 propriamente ditas. Portanto, isto foi uma primeira abordagem que a AWS fez à gestão dos containers com o SAS. O SAS pode também tirar partido de um outro serviço, okay? Que neste caso vai ser o Fargate. E o Fargate vai-me permitir correr os containers, okay? Num mecanismo de execução que não envolve a gestão de instâncias de EC2. Ou seja, na prática, o Fargate vai ser um serviço serverless, okay? Em que ele próprio faz a gestão dos recursos de compute, alocando mais ou menos de acordo com as minhas necessidades. Okay? Portanto, o Fargate basicamente permite-me gerir os containers sem estar preocupado com as instâncias de EC2. Isto basicamente vão ser as duas opções que eu tenho ao nível do SAS. Eu tenho o SAS a acontecer em dois modos. Em modo EC2 e em modo Fargate. Em modo EC2 eu tenho a gestão das instâncias a meu cargo e, portanto, a responsabilidade de aprovisionar as instâncias de EC2, elas vão ser aprovisionadas pelo SAS, mas depois a gestão dessas instâncias é da minha responsabilidade, ok? Enquanto que o Fargate assume essa responsabilidade e delega, no fundo, essa responsabilidade na própria AWS. Okay? E, portanto, se eu preciso de mais recursos de compute, eu vou ter mais recursos de compute sem necessariamente ter que estar preocupado com as instâncias de EC2 que estão por trás, quantas é que vão estar no meu cluster, em configurar essas instâncias adequadamente, garantir que elas estão atualizadas e que correm os últimos patches de segurança, etc. Portanto, todas essas preocupações desaparecem, porque essas preocupações são inerentes à gestão de servidores. E eu, no ambiente serverless, como é o caso do Fargate, a premissa é mesmo essa, é gerir as minhas aplicações sem necessariamente ter que estar preocupado em gerir servidores. Portanto, os servidores desaparecem aqui da equação. Não quer dizer que eles não existam. Num ambiente serverless, e isto é um ponto sempre muito importante de salientar, num modelo serverless, eu não estou a dizer que eu não tenho servidores. Eu estou a dizer que a gestão dos mesmos não é da minha responsabilidade, a gestão dos mesmos é da responsabilidade do cloud provider. Okay? E isto simplifica dramaticamente a execução então dos containers. Ok? Portanto, na verdade, eu quando executo os meus containers passo a ter dois tipos de execução. Passo a ter execução do tipo EC2, okay? Onde o SAS vai efetivamente gerir a parte da orquestração dos containers, vai gerir o cluster, vai acomodar os containers nos recursos do cluster, mas eu continuo com visibilidade para todas as instâncias de EC2 que compõem esse cluster, nomeadamente para o sistema operativo, para o Docker Agent, para o próprio agente do SAS, que depois vai ser responsável por esta orquestração. Eu vou ter visibilidade sobre tudo isso, e ter visibilidade sobre tudo isso significa que a responsabilidade está do meu lado. Okay? Com o Fargate, portanto, o launch type de Fargate, basicamente eu vou lançar os meus containers onde? No Fargate. O que é que está lá por trás? Eu pressuponho que são instâncias de EC2, mas eu não tenho controle sobre isso. Uma pergunta aqui, importante. Fargate permite o controle de VPCs, networks, etc. Não, esse é sempre meu. A parte de networking é sempre minha, independentemente do launch type ser de Fargate ou de EC2, está bem? Aqui estamos a falar das instâncias, propriamente ditas, do compute. O Fargate é que vai abstrair isso, mas a parte da networking eu vou ter sempre controle sobre isso. Porque faz parte, inclusive, da conectividade que eu depois vou ter, das opções de segurança que eu tenho para essa mesma conectividade. Portanto, aí eu preciso sempre ter controle, porque
parte das implementações de segurança que eu faço e que são muito personalizadas à minha estrutura, dependem da minha capacidade de as implementar ao nível da rede. Ok? Ao utilizar o Fargate é de alguma forma assegurado que na mesma instância EC2 somente uma conta da AWS tem containers. Não é necessariamente verdade, porque eu posso ter cross-account access e posso dar permissões para outras contas implementarem recursos no cluster. Portanto, em princípio, isso não existe by default, não é? Portanto, não existe esse tipo de acesso by default, mas não significa que eu não o possa implementar. Ok? Porque o acesso ao cluster é protegido com as políticas de IAM e se eu habilitar acesso cross-account, eu posso ter users de outra conta a ter acesso, desde que eu o dê. Eu não o tenho habilitado por defeito, por omissão, desculpem. Isso não está configurado, mas eu posso configurar, não tenho qualquer problema em fazer isso. Okay? Já agora, isto só para. Era esta a definição e eu agora queria-vos mostrar isso na prática também. Qual é que é a diferença prática até certo ponto. Também não vale a pena entrarmos muito em detalhe aqui, mas conseguimos de uma forma muito prática ver isso mesmo. Portanto, eu vou fechar aqui o meu web server e vamos então ao Elastic Container Service, ECS. E vamos começar então, por onde é que começamos, basicamente? Começamos pelos clusters, na verdade. Portanto, eu tenho que aprovisionar um cluster onde os meus containers vão correr, onde vão utilizar os recursos de, de, de compute. E vamos então, create cluster. E desde logo, eu posso selecionar qual é que é o template que eu quero. E tenho duas grandes opções, na verdade, que é em modo Fargate ou em modo EC2. Está bem? Em modo EC2, vocês têm aqui duas opções. Podem ser EC2 Linux ou EC2 Windows. Portanto, isto depende do operating system que vai estar nas instâncias de EC2 que vão compor o cluster, dependendo daquilo que vocês querem utilizar, que é um bocado irrelevante. No meu caso, eu vou utilizar o Fargate não me vai dar visibilidade para o sistema operativo que lá está, é Linux, mas ele não me dá essa visibilidade. De qualquer forma, quando eu utilizo o Fargate, o que é que eu tenho que, e isto ajuda a responder também à questão que tinha sido colocada, o que é que eu tenho que configurar? A parte de networking. E vamos ver como é que configuramos então um cluster de Fargate. Portanto, eu vou selecionar este template, Powered by Fargate, Next Step. Eu vou dar-lhe um nome, ok? E neste caso o cluster name vai ser, vamos dar-lhe um nome significativo, Fargate Rooms Cluster. Portanto, para mim é o suficiente para identificar, porque eu depois também vos quero mostrar o aprovisionamento de um cluster em modo EC2. Poderia criar um VPC ou posso utilizar um VPC já existente, ok? Na componente de networking, posso-lhe adicionar aqui tags. Vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer nada disto e basicamente é dar-lhe um nome, create, o cluster está criado, vamos vê-lo. É isto. Ok? O Fargate abstrai-me e basicamente trata de tudo por mim em termos depois dos recursos de compute. Ele não tem nada associado, porque eu ainda, na verdade, ainda não tenho nenhuma tarefa a correr, mas de qualquer forma eu não preciso preocupar em definir as instâncias de EC2 que compõem o cluster, etc. Portanto, o aprovisionamento de recursos é da inteira responsabilidade do Fargate. Está bem? Portanto, o que é que eu preciso agora de fazer? Tenho aqui o meu cluster, não tenho nenhuma tarefa ainda a correr. Vamos então pôr um container a correr. Reparem que ele já está active, portanto, ele já atualizou. Portanto, está criado, está disponível. Vamos colocar um container a correr em cima do meu cluster. Portanto, aqui, com o SES, eu vou depender de quê? De task definitions. Portanto, o que eu vou fazer é criar uma task definition e vou executar essa tarefa no cluster
que me vai fornecer os recursos que eu necessito para executar essa tarefa. Portanto, a execução de containers então depende da criação de uma task definition. Mais uma vez, aqui na task definition eu posso escolher lançar essa task em modo Fargate ou em modo SE2. Ok? E, portanto, e uma vez que ainda estamos aqui a utilizar aliás, estamos a utilizar um cluster de Fargate, vamos lançar também a task em modo Fargate. Vamos lhe dar um nome, e eu aqui no nome mais uma vez, Fargate Rumos Website Task, okay? Só para identificar o mecanismo de aprovisionamento. O modo de compatibilidade eu já o defini logo na escolha da task, que é em modo Fargate. Ele depois vai necessitar de uma task, okay? Vai necessitar de um role que desculpem, uma task não. Um role que lhe dê permissões para executar essa task. Eu, se não definir nada, ele vai criar um role com as permissões associadas. Okay? Eu, como já utilizei este serviço antes, já fiz os meus testes antes, ele já tem aqui mesmo uma task. Esta é a task que vai ser executada, quer eu escolha, quer não. Okay? Se eu não puser aqui nada, ele vai executar essa task. O Network Mode, uma vez que estamos em Fargate, ele não vai sequer permitir escolher, e já vamos ver depois qual é que vai ser a diferença. Também o Execution, a execução da tarefa vai necessitar de permissões. Mais uma vez, se eu não colocar aqui nada, ele cria um role. Como eu já utilizei este serviço antes, ele já me criou um role chamado SS Task Execution. Eu não preciso de fazer nada, tá bem? Este é o role que ele cria automaticamente, ok? E aqui, o que é que eu vou definir? Então, esta tarefa vai consumir X recursos. E aqui é basicamente aquilo que eu vou dizer ao Fargate, ok? O que é que tens que aprovisionar em termos de compute para correr esta tarefa, ok? Vocês têm algumas guidelines aqui na definição dos recursos, nomeadamente memória e CPU. Vocês podem ver aqui na documentação quais são as recomendações e os rácios recomendados pela AWS. Vejam só isto antes de o definir. Okay? Portanto, para um CPU value de 256, portanto, que equivale a um quarto de vCPU, o valor de memória deverá estar entre estes valores, ok? E se aumentarem o CPU, devem também fazer incrementos proporcionais ao nível da memória. Portanto, utilizem este quadro como referência para depois dimensionar. Eu, no meu caso, como vocês podem ver, o meu container não tem nada de especial, não é? Portanto, vamos lhe dar 500 megas de memória e um quarto de vCPU é mais do que suficiente para executar o meu web server super complexo, super tecnológico, ok? E a tarefa é definida desta forma. Só me falta já uma coisa, que é o container propriamente dito. O que é que eu vou executar? O que é que eu executo em termos de containers? Eu executo sempre uma imagem. Não é? Eu, neste caso, eu já aprovisionei a imagem no registry. Eu depois vou-vos mostrar como é que isso se faz. De qualquer forma, eu já tenho uma imagem aprovisionada no registry. Eu vou buscar... Desculpem. Neste caso, eu preciso de o ir buscar. Preciso então de ir ao SCR, ao Elastic Container Registry. Okay. Não precisa de estar aqui, podia estar perfeitamente no Docker Hub ou em qualquer outro repositório, inclusive repositórios privados, mas eu na verdade já tenho aqui um repositório criado com uma imagem. Okay? Eu basicamente preciso ir buscar a URI desta imagem para então dizer na minha task qual é que é o container. Vamos dizer que o container name é então o meu desculpem, Rumos Website. Vamos dizer que, desculpem, aliás, pastes, vamos dizer que vai ser o meu Rumos Website. Okay? Portanto, o container name vai ser o meu Rumos Website. Precisa de autenticação, neste caso não vou exigir porque vai estar num serviço da AWS. Podia definir aqui limites, aliás é um campo mandatório. Vou dizer que vai ter um soft limit de 128, mas eu
poderia depois, este soft limit pode ser quebrado, o hard limit posso também adicionar. Os port mappings eu nem sequer vou definir neste caso, porque, porque isto é uma tarefa de Fargate, portanto, basicamente o Fargate vai-me depois tratar do resto, sendo que eu tenho aqui algumas variáveis de ambiente que posso definir, mas neste caso, utilizando o Fargate, eu vou simplesmente adicionar. Este é o container e vamos criar a task, está bem? Tenho a minha task definition criada, podemos vê-la. Okay? Task definition identifica então o mecanismo de execução e a container image que vou querer executar. Okay? E agora podia simplesmente executar a tarefa ou vir ao meu cluster. Okay? Podem ver que no cluster, neste caso, não tenho nada em termos de running tasks, não tenho absolutamente nada. Vamos entrar então dentro do cluster. Vamos às tasks. E vamos correr então uma task. O launch type é do tipo Fargate. O meu cluster é de Fargate. A task definition é a Rooms Website Task, aquela que eu acabei de criar. Controle de versão que eu tenho nas minhas tarefas. Depois posso atualizar e fazer aqui um versioning. E quantas tarefas é que eu quero colocar a correr? 1, 2, 10, 20, aquelas que vocês assim o definirem. E define depois a parte de networking, onde é que eu quero colocar. Quero colocar no meu default VPC, em que subnets, eu, neste caso, só vou utilizar uma, porque só vou correr uma tarefa. Okay? Atenção aqui aos security groups. Okay? Vocês podem ver que ele já vai abrir o porto 80, porque ele detecta que esta imagem necessita, portanto, tudo bem, ele vai criar um novo, eu vou deixá-lo criar. Podiam já ter um security group criado e ele iria definir, ok? E a partir daqui poderia depois ter algumas avançadas em termos de permissões, etc. Mas basicamente é isto, ok? Colocar uma tarefa em execução no cluster, eu vou executar a tarefa, ok? Create task successfully, vamos ver o estado da tarefa, Desired status running, vamos entrar dentro da task que está a correr. Reparem que eu estou no meu cluster, a tarefa está aqui a correr. Okay? Consigo ver os detalhes dessa tarefa. Voltando outra vez ao cluster. Ainda preciso estar. Ok. Neste momento a tarefa já está efetivamente a correr. Vamos voltar então ao cluster. À tarefa. Ok. E task. E o que eu quero ver é basicamente isto. Public IP. Desculpem. Vamos ver. Ok, welcome to Rooms Webinar. Portanto, o meu container está a correr dentro do cluster de Fargate e verificaram que quão simples é configurar efetivamente. O Fargate neste momento gera-me tudo ao nível do cluster. Eu não tenho que me preocupar com quantas instâncias é que estão a correr. Aliás, eu não tenho visibilidade para as instâncias. Eu sei que é assim, ele não vai correr por magia, não é? Portanto, a alocação dos recursos é feita ao nível do EC2. Ele vai utilizar a tecnologia que alimenta o EC2. Mas, tecnicamente, se vocês vierem aqui à consola ao EC2, vocês conseguem ver que a única instância que eu tenho a correr é, na verdade, aquele Dockerhost que eu criei, que neste momento até eu posso terminar, porque ele já não é absolutamente necessário. Eu, na verdade, ainda vou utilizá-lo para depois vermos a questão dos repositórios, mas a verdade é que eu neste momento o meu container, este,
aliás, vocês podem ver pelo IP, não é, não é este, não é esta máquina. Okay? Na verdade, eu ainda tenho o container porque não o parei, ainda estou a correr neste Dockerhost, mas de qualquer forma, a minha instância está a correr, está a correr no cluster e não numa instância. Portanto, eu não tenho visibilidade sobre isso. É o Fargate que me gera tudo isso. Ok? Isto faz sentido? Ok. Relativamente, tarefa é Docker Run de uma imagem. Sim, na prática é isso que está a acontecer, só que simplesmente eu faço a execução através da task. Okay? Vamos voltar aqui ao cluster já agora. Isto é interessante para eu correr uma imagem, não é? Para correr uma instância desse container. E se a coisa for um pouco mais complexa, se forem várias instâncias e eu precisar de autoscaling, por exemplo, se eu precisar de load balancing, se eu precisar de alguma lógica que me mantenha a minha aplicação. Já agora vamos fazer aqui um stop. Okay? Vamos parar esta tarefa. Esta tarefa está a parar. Okay? E uma das coisas que eu posso também fazer, então, em vez de uma task, eu posso, na verdade, criar um serviço. Okay? E o serviço é um bocadinho diferente porque me permite incorporar aqui uma lógica um pouco diferente. Portanto, eu vou criar um service. Okay? E aqui tenho algumas opções adicionais. Portanto, o launch type vai continuar a ser Fargate, é o cluster que eu tenho. Okay? A task definition que eu vou chamar é a Rooms Website Task. Tudo bem? Foi a task que eu tinha criado. Okay? Onde é que eu vou criar? Vou criá-la no cluster de Fargate que eu aprovisionei. Okay? Desculpa. Está. E vamos então criar aqui um serviço, ok? Que neste caso, em vez de ser o Fargate Rumos Task, vai ser o Fargate Rumos Website Service. Okay? Já agora, o Service Type é de réplica. Vocês, quando têm instâncias EC2, podem ter duas opções, que é réplica ou daemon. No caso do Fargate, tem mesmo que ser réplica. As opções são menores do que aquelas que vocês têm no EC2, porque lá está, o EC2 já exige de vocês maior controle. No caso, o Service Type é réplica e, portanto, eu basicamente o que quero fazer é definir aqui o número de tasks que eu quero correr. Por exemplo, 4. Okay? Estas 4, eu basicamente o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que a minha aplicação precisa, num determinado momento, sempre de 4 instâncias, 4 containers a correr. Okay? E eu digo que para estar healthy, okay, eu tenho que ter 100% destes containers a correr. E basicamente o que o serviço me permite fazer é monitorizar esta execução. E se o número baixar, ou seja, se eu parar se um dos containers for abaixo, ele automaticamente promove as ações necessárias para voltar a este número. Portanto, isto é o conceito do serviço. Okay? Vou dizer que o deployment é um rolling update, tudo bem, next. Okay? E qual é que é o VPC? Vai ser neste subnets. Eu poderia agora adicionar vários. Eu no meu caso, não tenho um load balancer, portanto, acaba por não ser tão interessante, ok? Mas eu poderia depois escolher aqui o tipo de load balancer. Eu, como não expus as portas na própria task definition, ele neste caso não me permite adicionar o load balancer. Mas aqui o load balancer também, mais uma vez, é não reinventar a roda. Este load balancer é o Elastic Load Balancer que eu utilizo enquanto Managed Service para distribuir carga entre as minhas instâncias de EC2 e é isto que eu vou utilizar também para balancear tráfego entre os meus containers, no caso de eu ter tido uma configuração que assim o permitisse. Eu, neste caso, vou dizer que não quero o load balancer, portanto, nem faz muito sentido ter mais do que uma subnet. Next step, quer autoscaling ou não? Ou seja, quer monitorizar a carga e ajustar em função da contagem, portanto, poderia definir aqui número mínimo de tarefas, número desejado atualmente de tarefas, que são 4, que foram as 4 que eu defini anteriormente, e número máximo. Eu poderia definir aqui qualquer coisa como
2 tarefas no mínimo, ou seja, 2 containers no mínimo, escaláveis até 20, ok? E depois definir thresholds que me definissem, ok, por exemplo, quando, e neste caso eu poderia criar um alarme, em que o alarme me disse, por exemplo, a utilização de CPU ou a utilização de memória, e quando a utilização média de CPU estiver acima ou igual de, por exemplo, 80% durante um período de 5 minutos ou 75%, ok? Quando esta métrica disparar o alarme, quando este threshold for atingido, o que é que eu quero fazer? Quero fazer um scale out, ok? E agora depois poderia definir, o alarm name, por exemplo, é o step up. So save, criei este alarme e, portanto, quando este alarme for despoltado, significa que o threshold for atingido, qual é que é a minha scaling action? Adicionar, por exemplo, 2 tarefas sempre que a utilização de CPU seja 75% ou superior. Estão a ver a ideia? E é desta forma que eu consigo aproveitar. Este é o mecanismo de autoscaling que eu tenho no EC2. Okay? Mais uma vez, não estamos aqui a reinventar a roda. Estamos a utilizar os mecanismos já comprovados que funcionam e funcionam muito bem para ter aqui, e neste caso, dotar não apenas de escalabilidade, mas de elasticidade. Porque eu posso fazer o scale out e também tenho aqui a configuração do scaling, que é quando a utilização de CPU cair abaixo de um determinado valor, eu posso começar a remover containers, a matar, a parar esses containers, e a partir do momento em que eles não estão em execução, eu também não estou a pagar, não é, pelos recursos que eles não estão neste momento a consumir. Ok? Pronto, eu neste caso, para simplificarmos, não vamos utilizar aqui o autoscaling, até porque depois não vou forçar a carga. Next step. E vamos então criar o serviço. Okay? Vamos ver o serviço no nosso cluster. Portanto, o serviço está a correr no cluster. E, entretanto, eu devo ver, cá estão, 4 containers a correr. Okay? E neste caso, eles estão ainda em provisioning. Ok, pending. Vamos continuar aqui com os refresh. Todos em pending. Okay. Um bocadinho de paciência. Alguns ainda durante o dia de hoje eles deverão passar para running. Ok. E portanto tenho os 4 containers a correr também. Sendo que a qualquer altura eu pego numa destas tarefas, por exemplo. Faço o stop. Ok. Tarefa parou. Neste momento já só tenho 3 tarefas a correr. Ok. E se ele entretanto colaborar, deveria entretanto lançar uma nova. Okay? Deixa-me ir aqui pelos serviços agora. Vamos ao website service, tasks. Ok. E já está em aprovisionamento de uma nova tarefa. Tá bem? Portanto, mesmo que uma tarefa caia, ele volta a correr. Portanto, é este o mecanismo de orquestração que o SES vos vai dar para correr, então, os containers. Ok? Bem, de uma forma muito, muito simples, nós conseguimos efetivamente colocar isto. Reparem, se eu quiser criar um cluster, posso criar um cluster também com EC2, já agora para termos simplesmente uma perspectiva da coisa. Eu posso. KPS, SES. Ainda não estamos a falar de Kubernetes. Hoje não vamos falar de Kubernetes, claramente. Portanto, eu agora criaria um cluster. E neste caso, em vez de ser networking only, eu vou escolher EC2 Linux mais networking. E, portanto, para além
de eu poder escolher então a parte do VPC, a parte da configuração de rede. Okay? Eu vou dar-lhe um nome que é o meu EC2 Rumos Cluster, o outro era o Fargate Rumos Cluster, este poderá ser o EC2 Rumos Cluster. Okay? Onde posso, lá está, já tenho que identificar como é que quero aprovisionar, se quero instâncias on-demand ou se quero instâncias spot. O spot é um mecanismo interessante de billing que me permite licitar e definir o preço pelas instâncias que quero pagar, e depois em função da disponibilidade posso ou não ter acesso a essas instâncias. Pronto, em situações de produção, queremos instâncias on-demand, eventualmente. O instance type, vocês podem definir então o tamanho da instância. Okay? São instâncias definidas para o SES. Okay? Eu aqui quero ter instâncias um bocadinho mais pequeninas, que não me apetece. Vamos pôr aqui uma T3 micro, por exemplo. E quero manter a T3 micro, cuidado que não existe na free tier. A T2 micro sim, a T3 micro não, mas eu de qualquer forma também não vou manter este cluster por muito tempo. E agora defino então o tamanho do cluster. Eu quero 2 instâncias de EC2 a fornecer então compute. Qual é que é a imagem que eu quero? E temos aqui já imagens preparadas com o Docker para não só tem o Docker, mas também tem o SES Agent, okay? Para serem geridas com o SES. Okay? Em que VPC é que eu quero colocar? Eu quero colocar no default, okay? Em que subnets? Pode ser nestas. Okay? Se quero assignar IP público, sim. Quais são os security groups que eu quero utilizar? Eu vou criar um novo security group. Okay? E no caso da Inbound Rules, eu quero abrir o porto 80 porque eu vou precisar desse porto para aceder ao meu container. De resto, preciso depois dos roles com permissões para o SES gerir as instâncias, mas reparem, toda esta configuração relativamente às instâncias de EC2, eu não tenho isto no Fargate. Portanto, é isso que o Fargate me vai abstrair. Portanto, o SES em modo EC2, para além de gerir depois as tasks, digamos assim, os containers, portanto, ele vai também permitir-me interagir com a gestão do próprio cluster. Okay? Porque vai-me delegar algumas dessas responsabilidades para isso. Eu passo a ter mais controle, mas também passo a ter mais responsabilidades nessa gestão. E ele vai imediatamente aprovisionar-me as instâncias. Okay? Aliás, eu posso ver isso mesmo. Portanto, o meu cluster está criado. As instâncias, em princípio, estão aprovisionadas. Okay? Posso ver aqui as instâncias de... Okay? Neste caso ainda não tenho, mas quando eu vou aqui à consola do EC2, reparem que eu só tinha o meu Docker host a correr, lembram-se? E neste momento já tenho as 2 instâncias para o SES, o EC2 Container Service, o Rumos Cluster, estão aqui e estão ativas. Portanto, e é nestas instâncias que eu vou colocar o meu container a correr. Okay? E posso ver isso já agora muito rapidamente. Posso criar aqui uma tarefa no meu cluster de EC2. Vamos correr uma new task. Okay? Neste caso, o launch type, em vez de ser Fargate, é EC2. Okay? A task definition continua a ser a minha website task, tudo bem. Em que cluster vou colocar no cluster de EC2. Quantas tarefas é que eu quero correr? Vamos só correr uma. VPC, vamos ao lab VPC, nesta subnet, security group, tudo bem. Neste caso, quando eu quero colocar, eu já posso escolher como é que quero colocar. Okay? Portanto, já tenho aqui políticas de colocação. Se eu tiver múltiplas instâncias, múltiplas tarefas ou múltiplas execuções da tarefa, eu já posso definir como é que eu a quero espalhar pelo cluster, se quer dispersar ou se quer consolidar. Isto depois depende também de coisas como a conectividade, etc. Isto é algo que no Fargate, eu vou deixar que o Fargate tome a decisão em função daquilo que o algoritmo entender
entender melhor. E normalmente ele funciona muito, muito bem, está bem? Uh, e essencialmente é isto que eu quero. Vamos executar a tarefa. Okay? E tem então a tarefa aprovisionada para se ver a execução da tarefa. Okay? Neste caso, onde é que ela está a correr. Eu consigo ver, inclusive, em que instância da EC2 é que esta tarefa está a correr. Okay? Portanto, eu vou ter maior controle, mas, mais uma vez, também a minha responsabilidade aqui vai ser maior. Tá bem? Eu não... Ok, em termos do container está aqui, consigo ver a configuração do mesmo. Eu depois não configurei os network bindings, isto foi um erro que devia ter configurado para vos poder mostrar, mas vocês conseguem ver que o container está de facto em execução. Uma razão para utilizar, há aqui uma questão relativamente porque é que eu devo utilizar uma instância de EC2 em vez de utilizar logo o Fargate. Vamos cá ver uma coisa, como em todos os modelos serverless, okay? Quanto mais eu delego o controle na AWS, menos tenho o controle para mim. Okay? Esta é sempre a perspectiva. Isto facilita-me imenso a tarefa, mas eu estou a delegar responsabilidade do lado do provider e, portanto, o controlo que eu estou, a responsabilidade que eu estou a delegar, eu estou também a delegar o controle. Ok? A pergunta que eu tenho que fazer é, não é uma questão de preço, é mesmo uma questão de será que esse controle para mim é importante ou não. E eu posso dizer que a maior parte das vezes não é. Pode haver cenários onde eu quero ter esse controle. E, portanto, chama-me depois essa responsabilidade. Mas esta é uma justificação. A justificação que eu estou a dar aqui não é específica aqui do SES, do Fargate, etc. É de todos os modelos serverless ou de todos os managed services. Okay? Por exemplo, entre utilizar uma base de dados em EC2 ou utilizar o serviço de RDS. Depende do controle que eu preciso, do nível de controle que eu preciso, do que é que eu estou a abdicar e se aquilo que eu estou a abdicar realmente se faz alguma diferença ou não. Na maior parte das vezes não faz. E, portanto, eu delego esse controle com todo o gosto, porque de facto estou a delegar o esforço onde esse esforço não me traz nenhuma mais-valia, não é? E, portanto, eu responderia a essa questão dessa forma. Está bem? Essencialmente é isto. Essencialmente era isto que eu gostava de vos mostrar relativamente ao SES. Falta-nos ainda ver uma componente aqui na gestão dos containers em AWS, que neste caso vão ser os repositórios. Okay? Os repositórios era efetivamente a última coisa que eu vos queria mostrar. Portanto, vocês quando correm os containers, vocês vão precisar de um sítio onde disponibilizam as imagens. Portanto, foi isso que acabámos de fazer. Eu criei as task definitions, coloco as task definitions a correr em cima dos meus clusters e vou orquestrar essa execução, mas eu preciso de um sítio onde vá buscar as imagens. Ok? E esse caso eu vou utilizar um repositório onde vou guardar essas imagens. Eu posso utilizar aquilo que é considerado o standard, digamos assim, que é o Docker Hub. Okay? O Docker Hub está disponível online, okay? E permite-me então utilizar, no fundo, este é o standard de facto, digamos assim. É aqui que eu consigo encontrar centenas, milhares de imagens e posso utilizar estas imagens, por exemplo, se eu quiser um Ubuntu, convém escrever como deve de ser, ajuda, normalmente quando fazemos o search ajuda não nos enganarmos, e posso ver, por exemplo, coisas como imagens oficiais, e esta é a imagem oficial do Ubuntu. Se vocês repararem, aliás, o Ubuntu eu por acaso já tenho uma. Deixem-me procurar uma outra, por exemplo, o WordPress.
É sempre. Os exemplos ou são outros, mas também a esta hora a minha criatividade também está pelas ruas da amargura, portanto não esperem uma abordagem muito criativa a este nível, está bem? Pelo adiantar da hora, isso neste momento já não há grandes condições. Mas tenho aqui então um container no WordPress e vocês conseguem ver, portanto, esta é a imagem oficial, ok? Esta é a Docker Image oficial. Tem aqui uma série de documentação sobre esta imagem e tem desde logo aqui o comando para virem buscar. Portanto, a ideia é mesmo esta, quando vocês precisarem desta imagem, vocês com este comando conseguem colocar a imagem. Aliás, vamos ver isso mesmo. Ok, eu fechei aqui, desculpem, eu fechei a ligação da SSH, tenho que voltar a criar. Vamos só ver as instâncias no Docker Hosts. Vamos copiar aqui o. Ok. Aquela sessão que eu ainda tinha ligada quando liguei a consola acabou de expirar e, portanto, agora sim precisa de fazer a autenticação. Mas vamos aqui então voltar ao Docker Host. Eu tenho aqui o meu. Vou estabelecer o SSH com este Docker Host. Desculpa. Agora. EC2 User. Ok. E vamos ver então o comando no Docker Hub, Docker Pool WordPress. E o comando é essencialmente isto, ou seja, vocês vão utilizar o comando Docker com a opção Pool e definem qual é que é o nome da imagem. Neste caso, como é a imagem oficial, o WordPress será suficiente. E se vocês fizerem isto na vossa, ele vai imediatamente ligar-se ao Docker Hub, começar a puxar esta imagem. Vocês próprios podem ter os vossos próprios repositórios no Docker Hub. Existem repositórios públicos, existem repositórios privados. Depois, e, portanto, esta é sempre uma opção. Reparem que eu acabei de puxar a imagem e se eu vier a Docker Images, por exemplo, e se quiser listar as imagens, para além da Welcome Rooms que nós tínhamos criado, temos o WordPress e temos o Ubuntu também. Portanto, nada de extraordinário aqui. Ok. Para além do Docker Hub, que é um repositório que vocês podem buscar as vossas imagens, também existe uma solução, enquanto Managed Service na AWS, que é o Elastic Container Registry. O Elastic Container Registry é uma solução fully managed pela AWS, ou seja, é a AWS que é responsável por manter este repositório, garantir a disponibilidade do mesmo, garantir a escalabilidade do mesmo e a sua redundância. Portanto, basicamente tudo aquilo que vocês lá colocarem, a AWS garante uma storage segura, com capacidade de encriptação, inclusive, protegida por políticas e permissões definidas ao nível da gestão de identidades, portanto, totalmente integrada com o vosso ambiente. Esta solução é, então, o Elastic Container Registry, okay, que vocês podem ver, então, indo, são reload, abrindo aqui a consola dos serviços, Services, Elastic Container Registry, vou abrir aqui um novo tab, okay. E basicamente onde eu posso criar os meus próprios repositórios. Eu na altura já tinha criado um para a demo que vos apresentei, portanto aquelas imagens que puxávamos na Task Definition e que íamos colocar em cima do cluster, a imagem estava disponível neste repositório, ok? Eu agora posso, inclusive, criar aqui novos repositórios e ver precisamente isso a partir do meu próprio Docker Host, por exemplo. Vamos ver o tipo de interação que eu posso aqui fazer e vamos terminar este webinar com a interação com os repositórios. Bem, eu vou voltar aqui. Antes de mais, eu tenho que fazer uma coisa importante. Eu tenho que ter credenciais de acesso à AWS, que não as coloquei. Se vocês repararem, esta instância da EC2 foi criada on the fly, portanto,
Isto é sempre algo interessante porque estas demos é sempre na corda bamba e nunca se sabe quando é que ela vai falhar e a lei de Murphy o que nos diz é que elas vão falhar. Mas pronto, uma das coisas que eu tenho que fazer é mesmo passar as minhas credenciais para poder interagir então com as APIs da AWS. Vou fazer aqui um configure, isto para não ter que passar isto a cada uma das sessões. Ele vai-me pedir uma Access Key ID e uma Secret Access Key. Desculpem, já agora. Bem, eu posso vos dizer que estas credenciais efetivamente funcionam. Desculpem. Estas credenciais efetivamente funcionam, mas não vale a pena vocês estarem a apontar, porque eu dentro de 5 minutos vou eliminá-las, está bem? Até porque isto está a ser gravado. Vou estar na Irlanda, que é a região West One. Ok. Não vale a pena anotarem as credenciais porque elas vão só durar 5 minutos, basicamente. De qualquer forma, coisas então que eu posso fazer em termos de interação. Eu posso desde logo criar ou interagir com o meu Elastic Container Registry, criando um repositório. Eu posso criar um repositório aqui, okay? E é muito simples. Eu basicamente criava um repositório, dava-lhe um nome, e é isto. É isto, o Create Repository, se eu quero encriptar ou não, e buscar uma chave ao Key Management Server para fazer a encriptação, e o conteúdo do repositório seria encriptado by default. Eu não vou criar por aqui, já agora aproveito para vos mostrar como é que vocês poderiam criar também um repositório utilizando, por exemplo, os comandos da CLI, da AWS. E, portanto, neste caso, o comando seria AWS SCR, Elastic Container Registry. A opção é o Create Repository. Okay? E vão identificar o nome, repository name, menos repository name e rumos webinar. Vamos criá-lo. Okay? Está criado. Ele mostra-me logo aqui a URI, okay? Que eu vou depois poder utilizar para interagir com o mesmo. E se reparar aqui no Elastic Container Registry na consola, se eu fizer aqui um refresh, eu tenho aqui então o Rumos Webinar, que foi o repositório que eu acabei de criar. Okay? A partir daqui, o que é que eu sei? Sei que tenho... desculpem. Isto é dedos demasiado grandes para um teclado de pastilhas. Basicamente. Eu tenho aqui as minhas imagens aqui. Elas estão no repositório local do meu Dockerhost. E, portanto, o que eu posso fazer é sincronizá-las e enviá-las para o repositório na AWS para ficarem centralmente disponíveis. Posso fazê-lo diretamente através da CLI, okay? Mas, curiosamente, se vocês tiverem dúvidas de como fazer, e basicamente o comando que eu vou utilizar não é muito diferente, vai ser um Docker Push. Okay? Também posso fazer um Docker Pull a partir do repositório que tenho, mas neste caso o que eu quero fazer é enviar do meu Dockerhost para o repositório. Eu vou fazer um Docker Push, mas vocês aqui têm mesmo uma ajuda. E desde logo podem ir ao Elastic Container Registry, vão ao repositório e vocês têm aqui o View Push Commands, que vos permite, inclusive, simplificar este processo de configuração. Até porque há aqui uma questão que é importante. Vocês, antes de conseguirem interagir entre o vosso repositório local no Dockerhost e o SCR, vocês precisam de autenticar o Docker Client local que corre no Dockerhost junto do vosso repositório. A forma que têm que fazer é esta. Vocês podem mesmo copiar este comando. Okay? Ele tem já toda a informação que vocês necessitam para criar o token de autenticação entre o Dockerhost e o repositório. Portanto, vamos fazer isso. Vamos aqui autenticar. Okay? E ele vai dizer que o login está bem sucedido. Okay? Este é o primeiro passo. O segundo passo depois é criar a vossa imagem a partir do Dockerfile. Nós isso já o fizemos antes, já temos a imagem.
E, portanto, o que eu tenho que fazer é criar uma tag para a imagem. Eu vou utilizar o default mesmo, a latest. Okay? E neste caso vou utilizar, não vai ser a Rumos Webinar Latest, vai ser aquela que nós tínhamos criado, que era a Welcome Rumos. Se eu quiser fazer o upload do WordPress, também é uma das imagens que tenho. Portanto, simplesmente vou definir a tag e vou manter a tag como latest. Depois posso ter imagens com múltiplas tags, com várias revisões e escolher qual é aquela que eu quero alimentar na minha task definition. E por fim faço então o Docker Push. Ok? E o Docker Push passa por identificar então a imagem que eu acabei de definir a tag. Já agora, a imagem já está preparada, okay, com a tag para ser enviada para o repositório. Desculpem. Isto que eu quero fazer então o doc. Quero vir aqui, buscar o comando docker push, vamos copiá-lo. E agora sim, eu posso enviar para o repositório. Vai demorar um bocadinho, ainda estamos a falar de 200 e tal megas que eu tenho que fazer o upload. E está feito. Neste momento tenho a minha imagem no Elastic Container Registry, que é esta. Okay? Ele é um bocadinho menos porque ele já tinha elementos no outro repositório de partilha. Okay? E tenho aqui os meus dois repositórios com a imagem e a image URI que eu neste caso posso agora enviar para alimentar uma task definition e colocar o Docker Container correto. Está bem? E essencialmente era então isto que eu gostava, que eu tinha previsto para falar nesta introdução ao Docker, utilizando os serviços de AWS, os Elastic Container Services, o Fargate e o Elastic Container Registry. Eu espero que esta apresentação tenha sido útil, espero que tenham conseguido aprender e também ficar um bocadinho mais confortáveis com esta tecnologia. A gestão, já agora uma palavra, a gestão dos containers ao nível da AWS, portanto, nós não temos apenas este orquestrador, portanto, quando vamos aos Elastic Container Services, nós conseguimos ver aqui então o SAS, o SR e temos também o EKS. O EKS, neste caso, estamos a falar de o Elastic Kubernetes Service. Okay? Portanto, e neste caso a orquestração já é feita utilizando o Kubernetes. Kubernetes enquanto serviço totalmente gerido em AWS. Já agora, uma questão interessante, o Fargate também funciona com o EKS, com o Elastic Kubernetes Service, mas pronto, isso já são conceitos que já não conseguiriam ser introduzidos no pouco tempo que temos disponível. Talvez seja uma ideia para um próximo webinar, se vocês tiverem interesse. Deem algum feedback já agora. Se vocês tiverem interesse em ver este tipo de sessão, mas aplicada à gestão de Kubernetes, se para vocês for interessante, deem feedback depois na avaliação. Contactem-nos nesse sentido, porque nós também depressa conseguimos agendar um webinar e partilhar então esta informação.
Muito obrigado por terem estado presentes. A hora já vai bastante avançado, já vai bastante para além daquilo que estava inicialmente previsto. Muito obrigado por terem estado presentes. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido algo informativo e espero que vos possa vir a ajudar de alguma forma